No século XVIII, um grupo de bandeirantes liderados por um homem chamado Bento José de Souza afirmou ter visto uma descoberta impressionante no sertão da Bahia, uma cidade antiga, abandonada com traços de civilizações desconhecidas. A história chegou até a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro por meio de um misterioso documento, conhecido como Manuscrito 512. Esse manuscrito foi escrito por volta de 1753 em português arcaico e descreve em detalhes a suposta cidade encontrada: ruas largas, praças, arcos de pedra, uma estátua de um homem apontando para o norte, inscrições em língua desconhecida, moedas de ouro e prata e uma arquitetura que lembraria o estilo greco-romano. Os autores afirmavam que a cidade estava deserta, coberta por vegetação e com indícios de que teria sido abandonada há muito tempo. O documento despertou a curiosidade de estudiosos, historiadores e aventureiros. Durante o século XIX, o próprio Império Brasileiro organizou expedições em busca da cidade misteriosa, incentivada pela possibilidade de descobrir vestígios de uma civilização pré-colombiana altamente desenvolvida. A mais famosa dessas buscas foi liderada por Francisco José de Lacerda, mas não obteve nenhum sucesso. Até hoje, o local exato descrito no documento nunca foi encontrado. Alguns estudiosos acreditam que a narrativa pode ser fruto de exageros, equívocos ou até mesmo uma criação literária inspirada em ruínas indígenas ou formações rochosas naturais. Outros apontam para a possibilidade de que os bandeirantes tenham realmente encontrado vestígio de alguma antiga ocupação, talvez de civilizações indígenas mais complexas do que se imaginava na época, e interpretado de forma equivocada com base nas suas referências europeias. No interior do Rio Grande do Sul, a pequena cidade de Cândido Godói guarda um fenômeno que intriga cientistas e curiosos há décadas. Com pouco mais de 6.000 habitantes, o município ficou conhecido por ter uma taxa altíssima de nascimento de gêmeos, especialmente na localidade da Linha de São Pedro. Em determinados períodos, essa taxa chegou a ser 10 vezes maior do que a média mundial. A primeira explicação buscada por pesquisadores foi a genética. Cândido Godói é um local com forte presença de descendentes de imigrantes alemães. Casamentos entre famílias próximas ao longo das gerações podem ter concentrado certos genes, o que explicaria o aumento nos casos de gêmeos, especialmente os dizigóticos, não idênticos. A curiosidade cresceu quando começaram a circular teorias mais sombrias. Uma das mais populares associa o fenômeno a supostos experimentos genéticos de Joseph Mengele. Essa narrativa ganhou força com a presença de Joseph. Após a Segunda Guerra Mundial, Mengele fugiu para a América do Sul e, segundo relatos, teria passado pelo Brasil. Algumas versões sugerem que Mengele teria se escondido em regiões do sul do Brasil e continuado os experimentos em segredo. A partir dessa teoria, muitos passaram a acreditar que o aumento de gêmeos em Cândido Godói estaria ligado à atuação clandestina do médico. No entanto, não há provas documentais ou científicas que sustentam essa hipótese. A própria população local apresenta opiniões divididas. Enquanto alguns veem o fenômeno como uma bênção ou uma curiosidade biológica, outros se incomodam com o sensacionalismo em torno da cidade. O fato é que Cândido Godói virou um tema de documentários, livros e estudos acadêmicos, sempre com o mesmo ponto de partida. Por que nascem tantos gêmeos aqui? Em agosto de 1966, um dos casos mais misteriosos da história criminal brasileira começou a se desenrolar em um morro do Rio de Janeiro. 2 corpos encontrados no Morro do Vintém, em Niterói. Eram de 2 técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ambos naturais de Campo dos Goitacazes, no interior do estado. Mas o que mais intrigou os investigadores e a população não foi apenas o fim deles em si, e sim as circunstâncias em que ela ocorreu. Os 2 homens foram encontrados vestindo ternos impecáveis, com capas de chuva por cima e o mais inusitado, máscaras de chumbo cobrindo os olhos. Não havia sinais claros de violência, luta ou qualquer marca visível que indicasse o que teria causado o fim deles. Ao lado dos corpos foram achadas garrafas vazias, um pacote com 2 toalhas e um bilhete escrito à mão com a seguinte mensagem: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. O texto enigmático, junto com os objetos encontrados, levantou uma série de hipóteses, nenhuma delas conclusiva.
Inicialmente, pensou que eles mesmos teriam provocado seu próprio fim ou um ritual esotérico. Os dois homens, segundo relatos de amigos e familiares, tinham interesse em temas como espiritismo e experiências extracorporais. Havia rumores que eles estariam tentando entrar em contato com seres de outro plano, usando supostos métodos para alcançar estados alterados de consciência. A polícia considerou várias possibilidades, já que o bilhete mencionava cápsulas, mas nenhuma substância tóxica foi confirmada na autópsia. Outra linha levantada é que haveria a possibilidade de que os dois foram enganados por alguém que lhe vendeu falsas cápsulas com a promessa de uma experiência transcendental, mas essa hipótese também nunca foi comprovada. Apesar das investigações, reportagens e até livros escritos sobre o caso, nenhuma explicação oficial e definitiva foi apresentada. No interior da Paraíba, às margens do rio Ingá, encontra-se um dos maiores mistérios arqueológicos do Brasil, a Pedra do Ingá. Ela é uma grande formação rochosa coberta por inscritos rupestres misteriosos que intrigam estudiosos há mais de 2 séculos. A rocha principal tem cerca de 24 metros de comprimento e está coberta por símbolos entalhados diretamente na sua superfície. As figuras são variadas, espirais, formas geométricas, linhas curvas, além de desenhos que lembram animais, astros e instrumentos desconhecidos. O mais curioso é que ninguém sabe exatamente o que esses símbolos significam, ou sequer quem os fez. A origem dessas inscrições permanece um enigma. Há pesquisadores que sugerem que foram feitas por povos indígenas pré-coloniais, mas nenhuma tribo conhecida até hoje foi capaz de produzir esse tipo de escrita. Outra hipótese é que elas seriam parte de um sistema de comunicação simbólica relacionado a práticas religiosas ou astronômicas. A posição de algumas figuras sugerem possíveis alinhamentos com solstícios e fases da Lua, o que reforça a teoria que poderiam representar um calendário solar ou mapas celestes. Há também teorias mais ousadas, como a de que a Pedra do Ingá seria uma obra de uma civilização desaparecida, ou até mesmo de seres de outros planetas. Até hoje, os arqueólogos não encontraram ferramentas, vestígios humanos ou restos de aldeias próximas que possam explicar como, quando e por quem as inscrições foram feitas. Em 19 de maio de 1986, o espaço aéreo brasileiro foi palco de um dos episódios mais enigmáticos da história da aviação nacional. Conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, o evento envolveu 21 objetos voadores não identificados, detectados por radares e observados a olho nu por pilotos civis e militares em diferentes pontos do país. Naquela noite, os controladores de tráfego aéreo começaram a captar sinais estranhos no radar na região sudeste, especialmente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Esses objetos apresentavam movimentos incomuns, como mudanças bruscas de direção, velocidade acima do normal e comportamento imprevisível. Em resposta, a Força Aérea Brasileira enviou caças F-5 e Mirage para tentar interceptar os alvos. Os pilotos envolvidos relataram situações incomuns. Alguns disseram ter visto luzes que perseguiam e depois desapareciam repentinamente. Outros relataram objetos que voavam em formação e subiam em altíssima velocidade. Um dos caças chegou a travar o alvo no radar, mas não conseguiu se aproximar. Segundo os registros da FAB, os objetos voavam a mais de 1000 km por hora e, em certos momentos, desapareciam completamente dos sistemas de rastreamento. Ao todo, 5 caças participaram da operação. O então ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, concedeu uma entrevista coletiva no dia seguinte, confirmando o ocorrido e destacando que os objetos eram reais e com comportamento inteligente. O episódio foi tratado com seriedade pelas autoridades, que abriram um inquérito para investigar o caso. Durante décadas, os documentos oficiais ficaram sob sigilo. Somente em 2009, parte dos registros foram liberados pelo Arquivo Nacional. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi apresentada. Em 1925, o explorador britânico Percy Harrison Fawcett adentrou as densas florestas da Amazônia brasileira com um objetivo ambicioso: encontrar uma cidade perdida que ele acreditava estar escondida no coração do continente sul-americano. Essa cidade, que ele chamava de Z, seria a prova da existência de uma civilização avançada que teria habitado a região muito antes da chegada dos europeus. Mas Fawcett jamais voltou.
Fawcett não era um aventureiro qualquer. Ele era um respeitado geógrafo, arqueólogo e militar, com experiência em expedições na América do Sul. Durante anos, estudou mapas antigos, relatos indígenas e documentos coloniais que sugeriam a existência de ruínas em uma cidade desconhecida no Brasil Central. Em suas cartas, descrevia uma civilização com traços arquitetônicos sofisticados, que poderiam reescrever a história do continente. A última expedição foi feita com um grupo pequeno. Apenas seu filho Jack, um amigo da família e 2 guias, partiram de Cuiabá rumo ao sertão do norte do Mato Grosso, em direção a uma região remota e inexplorada. Após o envio de uma última carta, escrita em maio de 1925, nunca mais se teve notícia do grupo. Nenhum corpo, equipamento ou vestígio concreto foi encontrado. O desaparecimento de Fawcett causou comoção internacional. Diversas expedições de resgate foram organizadas ao longo das décadas seguintes, envolvendo aventureiros, militares, jornalistas e até espiões. Com o tempo, surgiram inúmeras teorias. Algumas acreditam que o grupo foi dessa para melhor, outros sugerem que tiveram fim por causa de fome ou doenças. Há até quem defenda que Fawcett decidiu viver com a tribo isolada, rejeitando o mundo ocidental, mas nenhuma dessas hipóteses foram confirmadas. Na madrugada de 30 de janeiro de 1979, um avião cargueiro da empresa Varig, modelo Boeing 707, desapareceu misteriosamente sobre o Oceano Pacífico. O voo 967 havia decolado de Tóquio, no Japão, com destino ao Rio de Janeiro, com uma parada prevista em Los Angeles. 30 minutos após a decolagem, o contato foi perdido e o avião nunca mais foi visto. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que não havia passageiros a bordo, apenas 6 tripulantes altamente experientes. A carga do voo incluía equipamentos eletrônicos e obras de artes avaliadas em cerca de $1,5 milhão, valor significativo para a época. Nenhum sinal de emergência foi emitido, nenhum pedido de socorro. O avião simplesmente sumiu dos radares. As autoridades japonesas e americanas mobilizaram buscas imediatas, envolvendo navios, aeronaves e vigilância marítima. Contudo, nenhum destroço, mancha de combustível ou evidência foi encontrada, alguém comum mesmo em acidentes no mar. Com o passar do tempo, surgiram diversas teorias. Alguns especialistas consideram a possibilidade de falha técnica súbita, como despressurização ou pane elétrica total. Outros cogitaram um incêndio a bordo, que poderia ter incapacitado a tripulação antes de qualquer reação, mas nenhuma hipótese explicava a ausência de qualquer traço físico. Há também conjecturas mais ousadas. Uma das mais faladas na época foi de que a carga, por conter material valioso e sensível, pudesse estar ligada a alguma operação clandestina, como contrabando ou espionagem, e que o desaparecimento não teria sido acidental. Outra teoria é que o avião teria sido abatido, propositalmente ou por engano, por alguma força militar, hipótese também que nunca foi confirmada. Diferentes de outros acidentes aéreos, em que partes do avião ou caixas pretas são recuperadas, nesse caso, nada foi encontrado. O caso permanece como um dos maiores mistérios da aviação brasileira e mundial, alimentando dúvidas até hoje. Entre os anos de 1977 e 1978, moradores do interior do Pará, especialmente das cidades Colares e Vigia, começaram a relatar acontecimentos fora do comum. Objetos luminosos surgiam no céu, faziam voos em alta velocidade e, segundo os relatos, até lançavam feixes de luz sobre as pessoas. Os habitantes estavam assustados, diziam se sentir fracos após o ataque e apresentavam queimaduras estranhas no corpo. O pânico foi tão grande que muitos abandonaram suas casas à noite com medo do que chamavam de chupa-chupa, uma luz que supostamente sugava a energia vital. Diante da pressão popular e do aumento dos relatos, a Força Aérea Brasileira decidiu agir. Foi criada então a Operação Prato, uma missão oficial para investigar os fenômenos da região. Liderada pelo capitão Wirangê Holanda, a equipe militar passou meses no local documentando os acontecimentos. Usaram câmeras fotográficas, filmadoras e equipamentos de medição para tentar entender o que estava acontecendo. Durante a operação, os próprios militares afirmaram ter presenciado objetos voadores não identificados, com comportamento que desafiava as leis da física conhecida. Fotografias e anotações foram feitas, e dezenas de testemunhos foram coletados.
No entanto, apesar da grande quantidade de dados, os documentos oficiais divulgados anos depois não apresentavam uma explicação conclusiva. O caso foi arquivado e permaneceu em sigilo por quase 2 décadas. Em 1997, o capitão Iranger concedeu uma entrevista afirmando que a equipe realmente havia testemunhado coisas inexplicáveis e sugeriu que havia mais informações do que as que foram divulgadas ao público. Até hoje, a Operação Prata é considerada a maior investigação oficial de OVNIs já registrada por um governo e desperta o interesse de ufólogos do mundo inteiro, e o caso continua sem explicação clara. Ilhabela, uma ilha localizada no litoral de São Paulo, é conhecido por suas praias paradisíacas e natureza exuberante, mas por trás de sua tranquilidade, a ilha guarda um mistério que intriga historiadores e caçadores de tesouros há séculos: o suposto tesouro escondido pelo pirata inglês Thomas Cavendish no século XVI. As lendas locais falam sobre um grande saque que Cavendish teria feito nas costas brasileiras e que durante sua passagem por Ilhabela ele teria escondido parte da sua fortuna na ilha. Thomas, um corsário inglês, ficou famoso por suas expedições pelo Atlântico, saqueando navios espanhóis e portugueses. Ele foi um dos primeiros a navegar em torno do mundo, e sua fama de pirata o precedia, especialmente após ter atacado fortemente as colônias espanholas no continente americano. Um dos pontos mais discutidos é que Thomas teria se deparado com o litoral brasileiro, onde possivelmente teria escondido uma parte do seu tesouro após um ataque a um navio espanhol. Desde então, muitos acreditam que ele teria enterrado uma grande quantidade de ouro, prata e joias em algum lugar na ilha. As histórias sobre o tesouro de Cavendish começaram a ser divulgadas no final do século XIX, quando pescadores locais e moradores começaram a falar sobre a existência de riquezas escondidas. Diversas expedições já foram feitas em busca do tesouro, com equipes de arqueólogos, caçadores de tesouros e até mesmo militares que tentaram desvendar o enigma. A busca tornou-se tão intensa que o próprio governo brasileiro, interessado na preservação da história e patrimônio, começou a monitorar a ilha mais de perto. Foram realizadas escavações em pontos considerados estratégicos, mas os resultados foram os de sempre: nenhuma pista sólida sobre a localização do tesouro. Em 1996, um dos casos mais famosos envolvendo OVNIs e seres extraterrestres no Brasil ocorreu na pequena cidade de Varginha, em Minas Gerais. Conhecido como Caso de Varginha, o incidente gerou uma onda de especulações, teorias conspiratórias e investigações que até hoje permanecem sem uma explicação definitiva. O que aconteceu naquela noite, quando os moradores da cidade afirmavam ter visto uma criatura misteriosa, ainda é um mistério. Na noite de 20 de janeiro de 1996, 3 meninas que estavam brincando no bairro Jardim Andere, em Varginha, afirmaram ter visto uma criatura estranha, com a pele marrom avermelhada, olhos grandes e uma cabeça desproporcional. A descrição também lembrava os clássicos Greys, o tipo de extraterrestre popularizado por filmes e teorias da conspiração. Assustadas, as meninas correram para casa, e dias depois, outras testemunhas começaram a relatar avistamentos de uma criatura semelhante na região. A história tomou proporções ainda maiores quando militares, supostamente envolvidos com uma operação secreta, foram enviados para a cidade. O exército brasileiro, em resposta a essa alegação, negou qualquer envolvimento com o caso, mas rumores de que teriam capturado a criatura e levado para uma instalação militar logo começou a circular. Além disso, houve relatos de que outros objetos estranhos foram encontrados em áreas próximas, como um disco que teria caído e sido recuperado por autoridades. O governo, por sua vez, se manteve calado sobre o caso, o que alimentou ainda mais o mistério. Para alguns, o silêncio das autoridades indicam que havia algo muito maior do que uma simples confusão com um animal exótico ou uma falsa percepção por parte das testemunhas. Isso gerou uma grande quantidade de especulação, com teorias que variam de uma simples confusão até o encobrimento de um contato real com seres de outro planeta. O caso ganhou notoriedade internacional, com a imprensa cobrindo amplamente os relatos. Diversos pesquisadores e ufólogos chegaram a Varginha para investigar o que realmente aconteceu. A falta de resposta clara por parte das autoridades e o interesse contínuo de ufólogos também manteve a história viva até os dias de hoje. E você, conhecia todos esses mistérios? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.